Olá, cancerianos e cancerianas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal Magia e Tarô. Gratidão pela participação de vocês, pelos comentários nos vídeos, as partilhas, os likes, gratidão imensa. É assim que esse calor, essa participação não nos deixa sentir assim tão solitários neste momento de pandemia, onde o nosso resguardo nos coloca assim numa situação mais fragilizada socialmente. Gratidão. E vou fazer então as previsões para vocês para o mês de maio de 2020. Previsão para o amor, finanças, vamos ver se há alguma coisa a ver sobre finanças, se há alguma coisa positiva, melhor em maio. E sobre a espiritualidade. E vamos pedir então, exatamente aos nossos espíritos de luz, um momento de paz, de concentração. E eu vou pedir aos meus mentores que se revelem que na forma dessas cartas, destas lâminas sagradas, dos oráculos que usamos aqui, que nos tragam as suas mensagens para todos nós. Gratidão. E vamos começar com o oráculo da sabedoria, tirar aqui uma primeira leitura, primeira energia para vocês em maio. Calma. As Moiras. As Moiras é uma carta que nos fala, traz uma mensagem que nós estamos numa situação, num momento, né, sujeitos aos acontecimentos, né, do mundo, da vida. Às vezes aqui as Moiras nos chamam a atenção para pararmos um pouco relativamente a alguma situação, um momento da nossa vida e pensarmos sobre as nossas atitudes. E a principal mensagem, tentar tirar um aprendizado, porque as Moiras falam em algum processo kármico a qual precisamos ter alguma atitude, alguma mensagem que é preciso tirar perante os nossos momentos da nossa vida. Mas vamos então começar a leitura propriamente dita. Câncer, maio. Começando em relação aos relacionamentos amorosos. Dois de paus. Príncipe de copas. Três de paus. Eu sinto aqui uma energia assim de saudades aqui de alguém. Esse príncipe de copas vai muito com a energia de um namorado, uma pessoa na sua vida, um relacionamento. E eu vejo aqui mensagem, né, de estar pensando muito nessa pessoa. Pode ser uma pessoa, um relacionamento que existe há pouco tempo e a distância é física. Ou pode ser um relacionamento que a distância é ao longo, além de ser física, é ao longo do tempo. Alguém que já não faz parte aqui da sua vida, mas há lembranças aqui dessa pessoa. Pode estar aqui envolvida ou não uma mensagem dessa pessoa. Vamos continuar a leitura. Imperador. Quem é esse imperador? É o atual ou é o mesmo? Imperador. Bom, aqui fala numa mudança de atitude. Interessante essa leitura que está falando aqui e sobre vários aspectos, você pensando sobre uma pessoa. A grande parte nessa leitura é alguém assim do passado. Mas para alguns de vocês pode até ser um atual relacionamento. Mas o que vem aqui interessante, não é? É que essa pessoa, em determinado tempo da sua vida, ela se mostrou como uma pessoa dinâmica, amorosa, só que com a vertente também assim um pouco para o irresponsável,
para, não é uma fase, uma pessoa assim que traz a lembrança da juventude, né? Ou uma imagem conquistadora, tá bom? Muito conquistadora, assim, né? Em relação a você, um romance bastante ardente, mas que mostrava essa vertente assim não muito segura e uma certa característica assim da irresponsabilidade. Passou-se o tempo, aqui o amadurecimento, e esse amadurecimento em relação a essa pessoa transformou algo natural. Só que mudou aqui, talvez essa pessoa seja em muitos aspectos mais responsável, ou pelo menos ou esconde uma irresponsabilidade sobre uma figura fria e calculista, dominadora. Ou seja, aquilo que era tanto de positivo como de negativo teve uma mudança muito grande nesta pessoa. Hoje é uma pessoa diferente, mas como um imperador pode ser uma pessoa até que teve até sucesso na vida, se transformou, né, uma mudança, pode até ser um pai de família, só que qualificou-se assim, aquela parte amorosa, aquela parte mais vibrante da pessoa esmoreceu-se. Pode ser o seu atual relacionamento, você está pensando, né, se lembrando dos tempos antigos, né, é um recordar e pensar assim, aquela pessoa que eu conheci, ela foi embora. Não fisicamente, mas ela transformou-se numa pessoa mais fria. Para alguns relacionamentos, fria e calculista, né? Defende-se o seu ponto de vista como uma estratégia. Para quem é alguém do passado, né? Como que você recebe uma mensagem dessa pessoa e nota essa transformação. Já não é aquela lembrança, né? Muita coisa mudou. E esse sentido kármico, né? Vamos ver, tentar explorar essa parte kármica desse relacionamento. Rei de copas, desculpa. Família. Espiritualidade. Não há dúvida aqui que é uma espiritualidade bastante ressonante aqui no seu relacionamento com essa pessoa do passado, ou com a pessoa que você se relaciona no presente, né? Como que o fundamento familiar, o amor, a harmonia e a espiritualidade. Repara uma diferença grande aqui entre o imperador, principalmente, e o rei de copas. Não é o imperador ser uma carta negativa, mas é uma carta assim que está muito... o imperador está com uma característica muito envelhecida, ou seja, não é dizer que é um responsável, assim, mas fria, calculista, porque envelheceu essa parte justamente do coração, do sentimento, da expressão, aquilo que trouxe paixão em algum momento da sua vida. E o rei de copas, o que deveria ser o rei de copas? Era a transformação do príncipe de copas. Claro que com o passar do tempo tem que vir o amadurecimento, mas o que seria normal ser o rei de copas, ou seja, um imperador com a parte sentimental mais elevada, fazendo parte, né, da personalidade da pessoa e essa ligação espiritual entre vocês. Entre você e família, constituição de família. E esse não conseguir vem aqui de uma simbologia kármica na sua vida. Portanto, há algo aqui a aprender, ou há algo aqui a ser esclarecido, superado, nesse trama de vidas passadas. Entra aqui vidas passadas. Alguma coisa trouxe aqui um aprendizado. Eu vou tirar aqui vou pedir licença à espiritualidade para tirar uma carta
do oráculo de vidas passadas para nos ajudar. Já não é a primeira vez que eu faço. É raro fazer, mas de vez em quando surge essa necessidade nessas leituras. E vou pedir então aos meus mentores que nos proporcione esse esclarecimento. Finanças. Opa. Finanças, prisão ou escravatura no Egito. Este aprendizado kármico, este relacionamento vem aqui de um relacionamento numa das encarnações suas, da pessoa, na época do Egito. Prisão ou escravatura e finanças. O que dá aqui a entender, gente? Esta leitura, como você já sabe, não é para todos, mas inclui dentro do grupo, né, canceriano, alguns de vocês que viveram experiências assim, que estão vivendo nesta vida experiências assim, precisam de um esclarecimento, uma mensagem, e que esta leitura que você se sintoniza vem com um problema de uma vida passada, uma atitude. Que nessa vida você tem a possibilidade, embora dolorosa, de compreender e superar aquilo que você, de alguma maneira, não se lembra, obviamente, mas ainda tem um sentido de ter que evoluir numa evolução dentro do seu espírito. O que dá aqui a entender? Um relacionamento que vem do tempo egípcio, onde a parte financeira, a parte do dinheiro, pesou muito na sua vida. Prisão ou escravatura. Dá aqui a entender que você optou aqui, não é? Passou por uma fase onde você foi levada a como que trair alguém. Possivelmente ir de encontro com outro relacionamento, com alguém poderoso, e que para tirar o relacionamento, uma pessoa da sua vida, como a pessoa tinha um poder financeiro, ela interagiu, separando vocês, com a prisão e escravatura daquela pessoa que você se relacionava. Ou seja, você trocou o amor, né, pela posição social. Talvez houvesse contrariedade nessa atitude, mas você depois se adaptou, aceitou a ideia da pessoa poderosa, que interagiu com o seu amor do passado, com uma atitude bastante difícil. Como a história do rei Davi. Com o seu melhor amigo. E hoje o seu relacionamento ou seus relacionamentos são marcados com essa envolvência de um amor, um romance, uma sintonia muito grande, né, com uma pessoa ou pessoas no seu cotidiano amoroso, que começa assim um relacionamento baseado em sentimento e amor. De repente ele tem esse tipo de situação. A pessoa se torna calculista, se preocupa mais com a parte financeira, com a frieza, o calculismo em si. O tempo passa e os seus relacionamentos é como que você se sentisse assim, vendida, trocada por outras coisas, outras prioridades. Você e família também. Muitos de vocês até sentem que essa pessoa, em momentos de relacionamentos, você que tem família, né?
você que tem um relacionamento, ou teve assim, mas que teve família, teve filhos com essa pessoa, você nota que ela é uma pessoa muito amorosa com filhos, com amigos, mas você se sente sempre no segundo plano. Para você, ela é o imperador, para os outros é o rei amoroso. Como que um disfarce, né, na sociedade. Nem bem na sociedade, como não é bem um disfarce, é, é algo assim, mais difícil de explicar, mas que vem desse aprendizado de vida passada. Eu sei que é complicado e muitas vezes traz uma certa revolta. Eu não me lembro, eu já não sou assim, eu não faria isso nesta vida. Mas é a dor do conseguir compreender a situação no aspecto espiritual. Nem tudo espiritual é agradável. Nem tudo espiritual vai de acordo com aquilo que a gente acha que seria benéfico para nós. Nem tudo é. O que a gente precisa saber, você que está vivendo assim um relacionamento, ou que já viveu, ou tá começando a notar com uma pessoa aí essas tendências, né, nos seus relacionamentos, a gente tem que procurar uma resposta para esta situação. Porque karma não significa, né, como muitas pessoas assim o compreendem, algo inexplorável e imutável. Porque se fosse assim não teria sentido. Porque justamente o sentido do karma é justamente você poder mudar algo, sobreviver e transmutar algo e aprender. Vamos tentar então que a espiritualidade continue com nós, continue com vocês cancerianos, que se identificaram com esta situação, que nos traga então um meio, um caminho de darmos a volta por cima e transformar para você imperadores em reis de copas. A força. O diabo. Rei de espadas. Estas três cartinhas têm relação direta com o que a outra pessoa passou naquela situação de prisão e escravatura. Obviamente ela não se lembra, mas é algo que ela também tem que crescer, ela também tem que se livrar dessa energia, desse karma. Ou seja, não é só você. Principalmente você, mas ela também. Príncipe de paus. Cinco de copas. Os seus relacionamentos são difíceis porque essa pessoa, quando você cruza com pessoas assim, atenção, temos que dividir aqui a leitura. Você que está se relacionando com uma pessoa assim, ou teve essa pessoa na sua vida, mas não esqueceu, quer uma continuidade, quer uma volta com essa pessoa, né? Ou seja, estamos falando você e uma pessoa identificada nesta leitura. Qual a dificuldade aqui de interagir com ela? Por que essa frieza com você em várias circunstâncias? Porque o sentido da escravidão aqui, que traz o diabo, existe dentro dela. E o que acontece? Ela se sente sempre, de alguma maneira,
desconfiada com o amor. É muito mais fácil ela olhar para a vida de uma maneira mais racional. Deve muitas vezes ter a tendência de fugir até da própria espiritualidade. Não ser uma pessoa com afinidade religiosa, espiritual, tem a tendência mais ao prático. Pode, em alguns casos, ter muita tendência, né, também a ter um pacto, um vício com filmes, artigos, né, onde tenha uma tendência, né, escravista. Sexualmente com uma tendência ao sodomizar, né, ao conquistar a pessoa, né, uma atitude assim de não romântica, mas de impor a sua própria energia, mesmo sexualmente. Vídeos, né, com esse tipo de comportamento também, que é justamente uma forma, né, intelectual, embora não completamente pensada, né, porque vem de outra vida, mas que tem essa tendência, né, ao dominar. Outros não conseguindo, né, não tendo por algum motivo essa capacidade, se revelam aqui entre essa característica do sodomizar, mas também para a característica do masoquismo. Exato. Andar aqui entre o sadomasoquista. Por isso é que essa frieza grande, né, que você sente aqui no seu relacionamento. Que ele pode não se revelar completamente com você, por causa desse assunto familiar e ainda assim uma proteção espiritual, né? Mas tem essa característica assim inculta dentro dele ou até em outros relacionamentos. Mas como superar como poder ajudar um e outro, né? Nesse processo kármico? Imperatriz. Rainha de espadas também. Princesa, discussão. Bom, essa pessoa, você não consegue entrar na mente dessa pessoa com um projeto, vamos chamar projeto, né, espiritual. E sentimental também não. Porque ela própria, né, ela, com essa característica do sadomasoquismo, entrar pelo coração é difícil, tá bom? Tem um bloqueio a ser superado. Então tem que entrar com o valor da mente. E a carta Imperatriz. Ou seja, você, para comunicar com essa pessoa, seja ela aí vivendo com você ou uma pessoa que você quer, nunca esqueceu, gostaria de ter alguma coisa ainda com essa pessoa, você tem que entrar com o valor da comunicação ativa e não passiva. De domínio, você tem que dominar o gosto dessa pessoa, dominar a força dessa pessoa com a sua força no poder das palavras, da sabedoria, da praticidade e não pelo lado espiritual. Pelo menos no começo, para entrar, chamar a atenção, transformar, modificar. E temos duas cartas de paus, a princesa e o 5 de paus. Né? 5 de paus é um conflito, uma discussão, é o ganhar uma vantagem por você.
Este envelhecimento que a pessoa passou, você não pode sentir em você. Você tem que se sentir a jovem, a capaz, mentalmente, nas palavras. Ter uma sabedoria de se mostrar jovem ainda. Que vale a pena conquistar você. E essa palavra Rainha de Espadas e a Imperatriz juntos é uma palavra de muito contexto aqui de harmonia, de confiança. Diferente, né? Diferente principalmente, né, quando falamos em mulheres, né, num aspecto mais do elemento água, né, sentimental, né, flutua muito, né, a maneira de se expressar. Porque as emoções fazem-nos pensar de maneiras muito diferentes. Às vezes de manhã estamos alegres, comunicativos, ao meio-dia estamos completamente diferentes, estamos embaixo, à noite criamos uma confusão. E durante algum tempo não pode haver essa oscilação, pelo menos na frente dessa pessoa, né, demonstrada, assim tão grande. Por quê? Porque ela precisa de um pilar, psicológico, um pilar mental. Ele encontrar em você um padrão de ideias, não de desistência e mudanças, flutuações sentimentais. É como quem atrai agora a curiosidade, um querer aprender com você e sentir-se seguro. Para ele ter um medo da escravidão. É como ter o medo da escravidão, mas ter a certeza que isso não vai acontecer. Ele aqui é um aspecto dominador, mas fragilizado por ter sido escravizado. Então é como que ele quer escravizar outras pessoas. Isso tem que sair da parte mental dele. Mental, atenção, da parte mental, mas lá incrustada, lá no inconsciente e principalmente no subconsciente. E para você começar a tratar isso, antes de entrar no âmbito espiritual, que obviamente também é necessário, estamos a falar de vidas passadas, a primeira maneira é sentir você um pilar seguro intelectualmente. O poder intelectual. Sentir você firme, segura nas suas convicções e da maneira que você conseguir na sua juventude. Lembra, você está lembrando da juventude? Dele tem que se lembrar da sua força, do poder de conquista, poder da palavra, o desafio do futuro. Talvez esta mensagem, esta leitura não é fácil de compreender. Eu entendo que não é fácil de compreender e muito mais não é fácil de pôr em execução. Porque não é algo simples que se faça num vídeo simples. Mas é o caminho de abertura aqui para você se sentir assim, a Imperatriz e a Rainha de Espadas, ou seja, superior. Justamente para ele poder lutar contra esse trauma de vidas passadas, lutar contra o que é superior, o medo do superior. Mas o medo do superior, quando ele encontrou você, uma pessoa mais fragilizada e emotiva, para ele foi fácil dominar você. Agora eu quero ver ele lutar contra alguém do tamanho dele. Deu para entender, gente? Você tem que se pôr no tamanho dele. Não é para criar brigas, é para criar uma certa independência, um olhar diferente para você. Como quem tem... Não é diretamente... Eu preciso que você entenda isso. Não é diretamente no consciente ele ter medo de você. É no inconsciente. E é no subconsciente esse termo de medo, de enfrentar. Se ele tiver medo, ele vai querer apoio ao mesmo tempo. E quem é que ele vai querer psicologicamente o apoio? Seu. Porque você está se mostrando forte e resistente. Está se mostrando com um poder. Está se mostrando imperatriz.
E só uma imperatriz é que pode estar ao lado do imperador e do rei de espadas, como ele se mostra para você. Para entre vocês os dois se revelarem, vou chamar a princesa de paus, vou chamar você revelar-se como a donzela, poderosa, mas inocente na sua juventude. E ele para você se revelar como o rei de copas, como ele se revela para outras pessoas, menos para você. Então isso põe término na necessidade do sadomasoquismo. Não é assim, obviamente, não é assim tão fácil na velocidade que eu estou falando, é um processo. O primeiro processo de medo vai trazer, assim, talvez momentos mais difíceis. Mas quando ele vê que não consegue ganhar esta batalha, né? Aliás, não existe prêmio. O único prêmio que pode existir nessa situação não é para o rei de espadas, nem para o imperador. Só existe prêmio para o rei de copas. Só que o sentimento é que pode cativar a imperatriz e a rainha de espadas. Gente, eu sei que não é fácil, não é? Vocês não são tarólogos. E principalmente não estão envolvidos com as mensagens espirituais, como eu estou. Então eu sei que é bastante complicado. Sugiro às vezes você rever esta leitura para tentar tirar os seus significados ponto a ponto, para vocês poderem se adequar ao momento e à atitude para relevar esse rei de copas. Esse é um processo inicial, é um processo onde ele vai ter que rever o seu comportamento e o sentido da vida. Aqui vem muito aqui depois essa mudança também de ele procurar talvez em primeira vista uma ajuda psicológica. E em segundo plano, uma atenção mais espiritual, porque a necessidade vai crescer. Ele pode estar com essa característica da vida passada, mas ele não deixa de ter mentores espirituais. O mundo espiritual não deixa de existir para ele, como existe para você. Existe exatamente da mesma forma. Ele tem que ser revelado na necessidade dessa pessoa. E ter aqui uma mudança também em termos de espiritualidade que está em redor dele. Porque ele está cercado de incubos, sucubos, espíritos de uma frequência virada ao material, ao castigo, ao castigar a ele próprio e aos outros, principalmente. Isso tudo tem que ser aliviado, mas tem que ter um princípio, e esse princípio é você ser uma pessoa desafiadora para ele. Não no sentido de briga, no sentido de conquista, de independência, de jovialidade, o poder e a constância nos seus pensamentos, né? Pelo menos nos pensamentos que você transmite para essa pessoa. Quer para você que está se relacionando com essa pessoa, quer você que quer uma aproximação, um viver algo outra vez com alguém do passado, ou um relacionamento que você venha ter e comece a sentir esse tipo de energia, e aí já é mais fácil. Você já sabe como tem que interagir com esse tipo de situação que envolveu o seu passado em termos de vidas existentes. E o desfecho desta leitura, vamos pedir ao sagrado feminino. Que a espiritualidade esteja com nós, mais uma vez. Brigitte. Clareza de propósito, cura e profunda renovação. Vou ler outra vez a carta do Sagrado Feminino. Clareza de propósito, ou seja, segurança, clareza na expressão, o mundo das ideias, o mundo intelectual, clareza naquilo que quer, na postura, naquilo que fala. Claro que dentro de você há o sentimento, ou querer ter sentimentos, mas ao transmitir, ao falar, clareza nas ideias, e não aquilo assim que eu falei, aquela oscilação sentimental
que causam uma armadilha para você. Clareza. Isso traz cura e profunda renovação. Cura, que é o que você precisa, em você, o que aquela pessoa precisa, que também precisa de cura, entenda isso. E renovação, que é o que precisa na sua vida futura, e libertar desse karma do passado, cura de karma. Perante o quê? Não é queimar num caldeirão, não é esperar o fim do ano para um ritual, é curar perante uma ação, uma atitude, uma mudança feita em você que muda a aura, a egrégora, desculpa, do vosso relacionamento e do futuro padrão de atração do vosso futuro relacionamento se você não está com ninguém, quer outra pessoa na sua vida. Ok? Espero ter conseguido ser claro nessa leitura para você. Espero que de alguma maneira ajude a trazer uma atitude diferente e renovadora de cura e estabelecer relacionamentos saudáveis agora na sua vida, curando esta parte kármica do passado. Vamos tirar uma leitura agora para a parte material, finanças, o trabalho. Vamos ver o que o mês de maio proporciona. Mensagem numa garrafa. Algo aqui que é difícil, não é, de receber, mas que tem aqui uma mensagem importante. Rara. Vamos ver. Que é bem importante, não é? Que os momentos estão difíceis. Trabalho, 13 ouros. Bom, elas querem vir assim, não vamos teimar com a espiritualidade. Relação ao trabalho, né? Começamos com a carta 3 de ouros, que é uma carta que é muito, realmente muito direta, muito condicionada realmente à palavra trabalho. E a carta o louco. E a carta 5 de espadas, o temer aqui, o louco temer. Cinco de espadas fala muitas vezes numa luta que não traz um resultado prático e objetivo. Princesa de copas. Desconfiança. Aqui o 4 de ouros diz que é um mês que, em termos de finanças, não é dos mais promissores. E aqui os 8 de espadas e 8 de copas, falando aqui numa mensagem assim, de alguma dificuldade ainda no mês de maio para vocês. Agora, aqui a carta louco junto com o 3 de ouros, dá a entender aqui que é uma certa proposta. Chama muito a atenção pelo envolvimento sentimental dessa proposta. Algo que possa ser perdido aqui. Eu preciso pedir a espiritualidade, já saiu muitas cartas, mas preciso pedir a espiritualidade, se é algo aqui que você aceita, é um início aqui de um trabalho, uma proposta que você aceita ou que não aceita. Essa é a grande dúvida que está aqui. Onde é que está a perda? Em aceitar ou não aceitar. Que vamos pedir a espiritualidade clarificar esta situação. O carro seguir. Equilíbrio. Há uma proposta aqui para aceitar sim.
aqui uma novidade no trabalho que diz que é para, de alguma maneira, que é uma proposta para equilibrar um pouco as finanças da sua família. Uma carta para aqui, diretamente para a mensagem numa garrafa. Espadas. O que eu vejo aqui? Há uma proposta aqui de um trabalho, né, um negócio, uma participação, aqui que tem um grande dilema aqui na sua vida. Por quê? Porque essa mensagem ela vem assim de uma forma como de um desespero. Inseguro. Alguém que precisa, né, de você num trabalho, um negócio, só que essa mensagem ela vem muito assim num certo tom de quem precisa realmente muito. E tem uma forte tendência a não querer aceitar ou forças aqui, né? A desconfiança e forças para você achar que não vai ganhar nada, que a pessoa não vai pagar ou que aquele negócio não vai para frente. Até uma certa displicência aqui com a pessoa. Mas o que diz aqui? Que esta proposta, se ela for bem trabalhada, se ela for bem feita assim com cabeça, ela pode trazer essa proposta, traz um caminho para o equilíbrio das suas finanças nesse mês de maio. Pode ser um trabalho à distância, pode ser pessoalmente, pode ser alguma coisa que não traz uma carteira assinada, seja muito precário, mas diz aqui, se você fizer como deve ser aqui os caminhos, traz equilíbrio, traz recebimento. Então é uma mensagem que traz chama a atenção pela sua origem, pela maneira que ela é feita, que ela é um pouco assim de quem está desesperado e precisa de ajuda. Mas esse desespero, né, entre aspas, pode ajudar você também, sim. Recebe, sim. Então é algo que tem que ser feito, avaliado com cabeça, com juízo, com papéis, com comprometimento, com leveza. Né? Eu vejo aqui muito desconfiança e medo. Tem razão, não vou tirar a razão, mas não pode ser vista só assim, com a desconfiança. Temos que dar aqui também um critério de olhar pelo lado mais positivo também. E se der certo? E se tudo correr bem? Entende, gente? Não estou incentivando você a correr um risco perante a pandemia ou coisas desse gênero. Estou falando que é algo aqui que pode correr realmente bem aqui para suas finanças e a saúde também da família. Saúde financeira e não está comprometendo aqui a doença. Pode ser o medo da doença, que também é completamente legítimo. Mas se houver aqui uma precaução, uma maneira de estar fazendo com segurança, por que não aproveitar essa proposta? Alguém que não encontra colaboradores perante o medo da pandemia, mas ele tem uma resposta segura, saudável para esse negócio, para esse trabalho. Por que não avaliar no sentido, num olhar mais positivo, ok? E vamos terminando a leitura agora, olhando para o lado espiritual. E vamos chamar então os nossos guias espirituais, mais uma vez, que nos ajude a escolher aqui uma lâmina sagrada, justamente do oráculo dos guias espirituais. Quanto tempo dedica a si próprio? Diz a espiritualidade. Quanto tempo você não tira para você? Realmente para você. O Papa ajuda. É incrível, não? Para aquilo que não consegue. Quanto tempo você não tira para você? Realmente para você. E o que vem aqui mais contundente com a nossa leitura, a princesa de paus. Lembra lá na leitura do amor, para quem assistiu? Tempo para você se cuidar, se fortalecer e principalmente se valorizar e se sentir mais jovem. Fundamental naquela leitura.
o sentir-se mais independente, jovem, atraente outra vez. E na robustez das palavras, não precisar se arrepender do que disse. E nem se arrepender de andar de pijama o dia todo, sentir-se um pouco atraente, né? Como reverter a situação? Tem que perder tempo com você, investir em você, valorizar você, sentir-se mais jovem. É um grande caminho aqui para as suas mudanças, principalmente amorosas. E aqui também de critérios em selecionar aqui pessoas, julgamentos, fazer julgamentos com uma perspectiva mais positiva, que pode incluir aquela proposta ali de trabalho, finanças, seja o que for. Critérios mais positivos de avaliação. Cancerianos e cancerianas, gratidão imensa por estarem me acompanhando mais uma vez. Se me acompanha, mas não está inscrito, ou está aqui pela primeira vez, se gostou, além de deixar o meu abraço virtual, gratidão desde já, também se inscreva, ativa o sininho aí para todas as notificações. Um grande beijo no coração e até a próxima.